Nesse vídeo aqui eu quero comentar sobre um utensílio matemático muito importante no cálculo, que a gente utiliza eles o tempo todo, que são os operadores diferenciais. Como que funcionam eles? São operadores, são coisinhas que a gente pega numa função, lembra a função f de x? A gente pluga na função e a partir disso a gente tem algumas informações bem importantes sobre essa função. Vai ficar mais claro nos exemplos que eu vou passar aqui agora. O primeiro que eu vou comentar aqui é a famosa derivada. Vamos supor que a gente tenha uma função aqui, f de x igual a 2x à terceira, por exemplo. Bom, como é que funciona para a gente encontrar a taxa de variação dessa função aqui? A gente tem que aplicar um processo de derivação. E como é que a gente faz isso? A partir do operador diferencial d de x. Isso aqui é o que vai aqui na funçãozinha, que a gente vai pegar isso aqui, vai plugar na função e vai nos dar como informação a taxa de variação dessa função. Como é que funciona isso? Então, eu vou pegar esse objeto, esse operador aqui, e vou plugar na função f de x. Vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar d de x, que é o nosso operador, tá? F de x. Só que se eu utilizo esse operador matemático do lado esquerdo, aqui no f de x, eu tenho que usar do lado direito também. Então, aqui vai um sinalzinho de igual, né? d de x. E a gente vai utilizar esse operador em 2x à terceira. Agora, com esse operador plugado aqui na nossa função, a gente opera a derivada. Então, a nossa taxa de variação, né, que é a derivada d de x de f, não precisa escrever f de x, tá? Vou só colocar f mesmo aqui. Aqui você tem que fazer um processo de derivação, isso aqui vai estar 6x2. Então, olha só o que a gente fez. A gente utilizou o operador diferencial d de x. Aqui não precisa ser necessariamente em relação a x, tá? Pode ser f de x ou pode ser f de g, pode ser de qualquer coisa. E esse d de x é um dos operadores diferenciais, que quando você pluga na função, nos dá a famosa taxa de variação da função. É para isso que serve esse primeiro operador diferencial. Bom, o segundo operador diferencial que eu quero mostrar para vocês também tem a ver com derivadas, mas vai funcionar em uns tipos de funções um pouco diferentes, mas a lógica é bem parecida. Vamos supor que a gente acabou de fazer uma função f de x. O que significa isso? Significa que a nossa função dependia de um parâmetro x, ou a gente chama também de variável, né? Agora, vamos supor que você tem uma situação em que a sua função dependa de dois parâmetros. Então, por exemplo, vamos supor que você quer uma função que descreva o quanto você vai pagar numa corrida de aplicativo. Depende da distância e do tempo de viagem. Então, isso são funções que a gente chama de mais de uma variável. Você tem dois parâmetros que dependem ali. E como é que a gente escreve isso? A gente escreve f, geralmente, de x, y. Então, nesse caso aqui, a nossa função ela vai depender de dois parâmetros, tanto do x e do y, beleza? E vamos supor que a nossa função seja, sei lá, x vezes seno de y. Pode ser um seno aqui também, não tem problema. Bom, qual que é o operador que eu vou aplicar aqui? Vai ser um operador de derivada também, só que aí entra um outro conceito que é de derivada parcial. Porque o que acontece? Derivada, ela indica a taxa de variação da função em relação à variável dela. Só que aqui a gente tem duas variáveis, o x e o y. Então, como é que eu encontro a taxa de variação, por exemplo, só do x ou só do y? A gente vai aplicar um processo de derivação parcial utilizando o nosso operador diferencial parcial. A figurinha dele, a forma que a gente representa é um pouco diferente. Vai ser esse símbolo meio estranho aqui, tá? E aqui embaixo vai ser a nossa operação de derivada. Deixa eu colocar aqui. Na verdade, eu vou colocar depois. Esse aqui é o nosso símbolozinho para operador diferencial parcial. E aqui eu estou deixando bem claro que eu vou utilizar esse operador em relação à variável x.
a variável y vai ficar paradinha, eu não vou mexer nela. Então, como o outro operador diferencial que eu acabei de mostrar, no outro exemplo, eu vou pegar isso daqui e plugar na função, na mesma lógica. Então, pegando essa funçãozinha aqui que eu passei aqui do seno e do x, vai ficar o seguinte. Esse símbolo aqui, na faculdade eu lembrava da professora falando del, tá? Então eu vou chamar ele de del. Então, del x, na nossa funçãozinha f de xy. Eu não preciso escrever esse xy aqui, mas eu estou fazendo só para ficar mais didático. E se eu coloco de novo o operador do lado esquerdo, eu tenho que colocar o operador do lado direito. Então aqui vai ficar del x da nossa funçãozinha aqui, x vezes seno de y. X vezes seno de y. Então, aqui está sendo o operador diferencial parcial aplicado na função que a gente tem. Bom, e aqui, como que funciona esse processo aqui? É um processo de derivação bem simples. E como que é a lógica do operador diferencial parcial? Aqui eu estou aplicando a taxa de variação da função em relação à variável x. O que eu vou fazer com isso? Eu vou derivar a variável x, entre aspas, derivar a variável x, e vou deixar a y, tudo que tem y, paradinho. Eu não vou mexer no y. Isso aqui vai ser bem simples, na verdade. O x vai sumir aqui, né? Então vai ficar só seno de y. Bem tranquilo. De curiosidade, a gente também pode utilizar esse operador diferencial parcial ao invés do x no y, porque lembra que a nossa função depende de dois parâmetros, né? Então eu vou fazer a mesma coisa aqui. Del x de f de xy e eu vou aplicar o operador diferencial parcial. Opa, eu escrevi x aqui em relação a y que eu quero mostrar. E a gente vai aplicar ali do outro lado. Então, del y de x seno de y. Bom, e a gente vai encontrar a taxa de variação da função em relação ao y, e isso aqui é bem direto, tá? Isso aqui dá x vezes cosseno de y. Bem tranquilo, isso aqui é o nosso operador diferencial parcial. É uma derivada também, só que para funções com mais de um parâmetro. Agora a gente chegou na parte do vídeo que eu realmente queria. Eu vou mostrar um último operador diferencial aqui. Ele é bem mais sofisticado e requer conhecimentos bem mais prévios, que é esse cara aqui que eu vou desenhar aqui, ó. É esse triângulo ao contrário e ele vai flechinha em cima, por quê? Porque ele é um vetor. O nome desse cara aqui é operador nabla, tá? E a gente pode aplicar ele em funções, ok? Só que ele funciona de um jeito diferente, porque eu posso aplicar ele em funções de três formas diferentes. Só para a gente escrever como que ele é representado da seguinte forma. Bom, primeiro que ele é um vetor, tá? Então ele vai ter módulo, direção e sentido. E como é que ele fica? Ele vai ser um vetor em que cada componente do vetor, que tem a componente i, j e k, vai ser relacionado com uma derivada parcial, olha só. Então, o nosso operador nabla vai ser o operador diferencial parcial em x na componente i, porque ele é um vetor, então tem que ter aqui o i e o j, né? Mais operador diferencial parcial em y, em relação a y e j, mais operador diferencial parcial em relação a z na componente k. Esse é o tal do operador nabla. E como eu acabei de mencionar, ele pode ser aplicado de três formas em funções, tá? Mas de qualquer forma, a gente vai estar colocando tudo isso aqui numa função. E como que funcionam essas três formas de você colocar esse operador nabla em funções? Ele é no divergente, no gradiente e no rotacional. Eu vou mostrar aqui de uma forma um pouco mais superficial, mas eu quero os cálculos, tá? Mas eu quero focar principalmente nos aspectos físicos
desse cara aqui, porque isso aqui tem muita aplicação na física, principalmente em eletromagnetismo. Bom, como é que funciona isso? Bom, o gradiente de uma função vai ser representado dessa forma assim. Tudo bem? Então, aqui tem a nossa funçãozinha f e aqui tem o operador nabla. Como é que funciona o gradiente? Se você tem, por exemplo, uma colina, você tem uma montanha, e você quer identificar qual que é a parte mais íngreme dessa montanha. Você tem ali um terreno e você quer saber qual que é a direção mais íngreme dessa montanha. Vai ser nesse cara aqui, no tal do gradiente. O gradiente, quando você aplica numa função, ele vai indicar a direção e sentido de maior taxa de variação da função. E como é que a gente faz para esse cara aqui? Vai ser o seguinte, vai ser o operador diferencial parcial da função f em i, mais o operador diferencial parcial em y da f em j, mais o operador diferencial z de f, né, em k. Então, olha só, quando a gente aplica esse operador diferencial aqui, o operador nabla, na forma de gradiente, você encontra um vetor em que as coordenadas são as derivadas parciais da função que você tem, que mostra justamente a direção de maior taxa de variação da função. Vou apagar um pouco aqui a lousa, eu já vou comentar sobre os outros dois tipos. O próximo jeito de operar com o operador nabla se chama divergente. Ele vai ser o seguinte, nesse caso para o divergente, a gente vai ter que aplicar o operador nabla em funções que a gente chama de funções vetoriais. Ou seja, é uma função que na verdade é um vetor. Por exemplo assim, vamos supor que a nossa função vetorial f, ela depende dos parâmetros x e y e ela seja xy em i mais y3 em j, por exemplo, assim, tá? Isso aqui é uma cara de uma função vetorial. É um vetor que varia de acordo com essa função aqui. A gente pode aplicar o operador nabla aqui e a gente vai fazer da primeira forma aqui na forma de divergente. Como que vai ser a simbologia? Vai ser o seguinte. Vai ser essa operação aqui. O que é esse pontinho aqui que eu desenhei mais grosseiro aqui? É um produto escalar. Então você está pegando o operador nabla, que eu representei que tem as derivadas parciais, e fazendo um produto escalar com a sua função vetorial. Isso aqui tem bastante aplicação em eletromagnetismo, como mencionei, porque se você pega, por exemplo, o campo elétrico e o campo magnético, por exemplo, e você aplica o divergente nele, você encontra algumas características importantes. A mais importante de todas é que, por exemplo, se você tem um campo magnético assim, você tem um campo magnético representado pela letra B, tá? Existe uma equação, que é uma das mais importantes do eletromagnetismo, que é o divergente do campo magnético, ele é zero. Isso aqui é de suma importância e para apelar um pouco para a física, o que isso aqui significa? Significa que o campo magnético ele não tem necessariamente um começo e um fim. Se você pegar as linhas de campo magnético de um ímã, por exemplo, ou da própria Terra, as linhas elas não começam e nem terminam em algum lugar, elas operam mais ou menos em um ciclo fechado, vamos dizer assim. Então, isso aqui é uma aplicação na física, no eletromagnetismo, que utiliza o operador nabla na forma de divergente. Eu vou apagar aqui e comentar sobre a última forma do operador nabla. A última forma de operar com o operador nabla se chama rotacional e você também vai utilizar isso em funções vetoriais. Vamos escrever uma outra função vetorial aqui para ficar um pouco diferente. Vamos supor que você tenha uma função vetorial f que dependa agora de x, y e z, e ela seja da forma z em i, mais x, z a terceira em j, mais y, k.
por exemplo, assim. Então, a nossa funçãozinha vetorial é dessa forma aqui. Como que fica o rotacional dessa função aqui? Fica o operador nabla aplicado na função vetorial na forma de um produto vetorial. Então, tem que ter o xzinho aqui e f aqui. E assim, dá um trabalhão calcular o rotacional de uma função vetorial. E qual que é o significado físico do rotacional? Se, por exemplo, você tem um escoamento de um fluido, você quer analisar, por exemplo, a tendência de rotação de um objeto que é colocado nesse fluido. Por exemplo, você tem um rio que escoa e você quer ver como que vai funcionar se você colocar um barquinho ali. Será que ele vai rotacionar assim, para cá e tal? Você opera esse operador diferencial nabla na forma de rotacional. Ele indica a tendência de rotação em fluidos. Pode também ter em campo magnético, pode ter em campo elétrico também, campo gravitacional. Isso aqui que simboliza o operador nabla na forma de rotacional. Puxando lá para o eletromagnetismo, nós temos que o rotacional do campo elétrico ele é zero. Por que o rotacional do campo elétrico ele é zero? Porque uma carga positiva ela vai ter as linhas de campo radial apontando para fora. Então, dessa forma aqui. E a carga negativa é o contrário, tá? O que significa isso? Significa que se você colocar um objeto aqui, perto da carga, ele não vai sentir nenhuma tendência de rotação, porque as linhas de campo elétrico aqui, elas todas apontam radialmente para fora. No caso da negativa é radialmente para dentro, tá? Mas a lógica é a mesma. Então, se você colocar um objeto aqui, ele não vai sentir nenhuma tendência de rotação. Isso aqui é uma outra aplicação no eletromagnetismo de muita importância e traz características importantes sobre o campo elétrico. Bom, um vídeo com um tópico um pouquinho mais avançado. Eu gosto bastante desse tópico aqui, ele é difícil num primeiro contato. E esse aqui é o primeiro vídeo de 2026. Eu fiz um post no YouTube dizendo que logo depois do Natal eu viajei. Na verdade, depois da ceia do 24 eu viajei. E quando eu cheguei no dia 1º, eu cheguei doente. Então não deu tempo, não teve como gravar nenhum vídeo. Então esse aqui fica as boas-vindas a 2026 e a gente vai se vendo aí nos próximos vídeos, beleza?